Eu começo daí também, financiarizar mecanismos, resolve. O mesmo sistema que criou os problemas vai ser capaz de solucioná-lo? Não sei, eu acredito que não. Ninguém vai ficar para trás. O mecanismo BAM, que foi aprovado na COP, Belém Action Mechanism, mecanismo de ação de Belém, foi construído pela sociedade civil, foram 10 anos de advocacy, foi aprovado lá, tinha só 100 sindicalistas credenciados do mundo inteiro, contra 1.600 lobistas do petróleo, e ainda assim o mecanismo foi aprovado, que é justamente para se fazer uma transição justa, para que ninguém fique para trás, especialmente os trabalhadores, mais de 200 milhões de pessoas no mundo todo hoje, que dependem diretamente dos combustíveis fósseis. Essas pessoas não podem ser deixadas para trás. 90% da energia brasileira é renovável, mas é limpa? Né? As hidrelétricas, como Belo Monte, a solar, a eólica, que já estão agredindo povos tradicionais, quilombolas, é renovável, mas é limpo. Isso aí é a transição justa que a gente está falando? Se for às custas desses povos, não é justo. Né? E a dependência do norte do país em combustíveis fósseis, justamente pela falta de transmissão. Não estão interligados ao resto do país. Então a gente ainda tem muitos limites aí dentro do nosso sistema distributivo. A discussão proposta pelos indígenas não é pragmática? Os indígenas, que são os que, comprovadamente pela ciência, são os que mais conservam a floresta, ou seja, são os que mais contribuem para o nosso dever enquanto brasileiros de reduzir as emissões. São os que mais estão mantendo historicamente. Então, para mim, não existe nada mais pragmático do que apoiar a luta indígena nesse momento, para o Brasil atingir suas metas climáticas. E aí eu venho responder para a Carol, que a Amazônia é a maior tecnologia que nós temos. É um artefato de mais de 10 mil anos, que foi manejado pelo ser humano, recheado de bioeconomia, e que são justo esses povos indígenas, os guardiões desse conhecimento, dessas tecnologias, desses saberes, estão sendo roubados, porque a biotecnologia agora é a palavra do momento, né? A bioeconomia, mas assim, ainda é muito injusta a repartição. Tem dois povos disputando, então não é de ninguém, e aí fica para o Japão. E isso não é justo, né? Então, a gente precisa, assim, olhar para a cultura como um ativo, e é um ativo também bem material, como a Amazônia, que é o que mantém o clima desse planeta estável hoje. Né? E aí para a Sandra, né, responsabilidades comuns porém diferenciadas, né, e uma coisa, louvando outro processo da COP também, que ilhas do Pacífico têm o mesmo poder que a União Europeia ali, porque é 1 igual a 1. E isso é muito bonito também, apesar do consenso ser bem falho, o fato de que 195 nações se juntam, e em tese todas têm poder igual, é bem bonito, na minha opinião. Para a Letícia, né, o investimento urbano em Belém, aquilo ali não é um parque linear, gente. O parque linear, ele é a restauração de um curso de rio natural. Aquilo ali, eles só embelezaram um canal. Isso não é definitivamente um legado que a gente quer deixar. Acho que o legado maior foi muito mais a visibilidade de Belém, mais do que tudo. E os ônibus elétricos vão ficar lá. Tem muitos investimentos que foram bem feitos, mas alguns nem tanto. Né? Então, assim, para a Gabriela, decrescimento, para mim é o caminho também. Né? As instituições brancas vão dar conta de conversar com os indígenas? Né? São os indígenas, de novo, que vão ter que se adaptar aos brancos para serem ouvidos, sendo que eles que são os guardiões disso tudo, que é o que mais vale nesse planeta nesse momento. Eu acho que é a hora das instituições brancas olharem para os índios, escutarem de fato, não só os 900 delegados lá e os 3.000 que estão lá, mas todos eles que estão nos territórios, na zona urbana também, lutando para sobreviver. Eles já têm a tecnologia, inclusive, de sobreviver no fim do mundo, porque como diz o Ayrton Krenak, o fim do mundo para eles já chegou há 500 anos, muito mais. Então é isso. Vamos olhar para eles e entender que eles são os mais pragmáticos que tem, porque eles estão sobrevivendo numa situação de fim do mundo deles há mais de 500 anos, e estão aí resistindo.